O ano era 1347. A Europa medieval vivia um momento de profunda fragilidade física e espiritual, onde a luz da razão era frequentemente ofuscada pelas sombras densas da superstição que dominava a mente humana. Antes mesmo da praga surgir no horizonte, o continente já estava de joelhos, castigado por anos de colheitas fracassadas que espalharam a fome e por guerras incessantes que exauriam os camponeses e a nobreza. A humanidade estava debilitada, aguardando por um golpe impiedoso da própria natureza. Enquanto isso, nas estepes remotas da Ásia Central, um inimigo invisível despertava de um sono profundo. A bactéria Yersinia pestis, um agente de destruição absoluta, iniciava sua transmissão silenciosa e fatal em direção ao oeste através das rotas comerciais que ligavam o mundo conhecido. Ela viajava escondida nas pulgas dos roedores, pegando carona nas caravanas que cruzavam as lendárias rotas da seda. Os mercadores não sabiam que, entre suas sedas preciosas e especiarias, transportavam o próprio carrasco da humanidade. A morte viajava em silêncio absoluto, infiltrando-se nas cidades como um espectro faminto imparável. O terror ganhou uma forma física e grotesca nas muralhas de Cafa, um entreposto genovês estratégico na península da Crimeia. Durante um cerco prolongado e cruel, o exército mongol foi atingido por uma doença misteriosa que transformava homens fortes em cadáveres enegrecidos, em um ato de barbárie que marcou o primeiro registro documentado de guerra biológica. Os mongóis lançaram cadáveres infectados e fétidos por catapultas sobre os muros altos da cidade comercial. O ar de Cafa tornou-se denso, com o odor insuportável da putrefação, e o pânico tomou conta imediata dos sobreviventes. Os marinheiros genoveses que escaparam daquele inferno acreditavam ter deixado a morte para trás, mas, em seus próprios corpos e pulmões, já carregavam o selo da extinção. Em outubro daquele mesmo ano, 12 galés genovesas apareceram nas águas calmas do porto de Messina, na Sicília. Para os habitantes, a visão trouxe a esperança de comércio e notícias, mas a realidade nos convéses era um cenário digno das visões do inferno. Marinheiros agonizantes jaziam entre as pilhas de corpos amontoados nos convéses, com membros enrijecidos pelo frio e pela infecção devastadora. Eram navios da morte, embarcações silenciosas que traziam o fim de uma era inteira. O horror saltou rapidamente dos navios para as ruas estreitas de Messina. Em poucas horas, o contágio espalhou-se como um incêndio em floresta seca, saltando entre as pessoas através de um toque casual ou de uma sentença de morte silenciosa compartilhada no ar viciado das vielas. Os sintomas eram terríveis e impiedosos. Tudo começava com uma febre avassaladora e calafrios intensos que faziam o corpo tremer. Logo, surgiam os bubões, inchaços dolorosos nas axilas e virilhas que podiam atingir o tamanho de uma maçã. Essas massas purulentas tornavam-se negras, sinalizando que o corpo apodrecia internamente pelo sangue corrompido que se acumulava sob a epiderme. Manchas escuras espalhavam-se pela pele, conferindo às vítimas uma aparência macabra que deu à doença o nome definitivo de peste negra. O cheiro da morte exalava dos poros dos infectados, afastando até os mais devotos familiares e amigos íntimos. Adiante desse horror, o grito desesperado dos moribundos e as orações nas catedrais pareciam ecoar em um céu totalmente vazio enquanto o caos se instalava. Médicos morriam ao lado de seus pacientes ou fugiam para as colinas isoladas. A estrutura social, baseada na lealdade e no dever, foi substituída pelo instinto mais básico de sobrevivência. Pais abandonavam filhos moribundos e irmãos trancavam as portas uns para os outros, pois o amor fora sufocado pelo medo paralisante.
Antes de continuarmos essa narrativa e descobrirmos como a humanidade enfrentou o abismo, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O mundo medieval mergulhava na sua hora mais escura. E o que começou em Messina era apenas o prólogo de um extermínio que não pouparia ninguém, mas transformando cidades prósperas em imensos ossários sob o sol frio da indiferença divina, deixando uma cicatriz indelével na alma do mundo. A propagação implacável daquela força invisível não encontrou barreiras geográficas ou morais que pudessem detê-la. Nas cidades europeias, o ambiente era o cenário perfeito para um extermínio. Ruas estreitas, sem saneamento, transformavam-se em rios de imundície, onde dejetos e restos de comida apodreciam sob o sol. Nesse labirinto de miséria, o verdadeiro motor da morte agia sem ser notado: o rato preto. Estes roedores, onipresentes em cada porão e celeiro, carregavam a pulga Xenopsila schiopes, o vetor que transportava a bactéria Yersinia pestis. Quando os ratos morriam pela doença, as pulgas saltavam para os humanos, injetando o veneno biológico em cada picada. A falta de higiene e o total desconhecimento sobre a transmissão transformaram cada habitação em uma armadilha mortal inevitável. A morte possuía 3 faces distintas e igualmente aterradoras que devastavam o corpo. A variante bubônica era a mais comum, atacando o sistema linfático e condenando a vítima a uma agonia de 5 dias entre febres e bubões purulentos. No entanto, o horror atingia um novo patamar com a peste pneumônica. Nesta forma, o patógeno infectava os pulmões, permitindo que a morte fosse transmitida pelo simples ato de respirar ou tossir perto de alguém saudável. Era uma sentença de execução rápida. Em menos de 48 horas, a vítima sufocava em seu próprio sangue. A terceira e mais fulminante era a peste septicêmica, e uma invasão direta na corrente sanguínea que causava hemorragias internas tão severas que o doente muitas vezes falecia antes mesmo de manifestar os primeiros sinais externos, morrendo em menos de um dia. Diante de um inimigo que não podia ser compreendido, a estrutura da sociedade medieval começou a se esfarelar como pão velho. O medo, mais contagioso que a própria bactéria, corroeu os alicerces da moralidade. O momento em que o pavor superou o amor marcou o ponto de não retorno para a humanidade. Pais, tomados por um pânico animal, abandonavam seus filhos febris à própria sorte, fugindo para florestas onde a solidão era a única esperança. Padres que deveriam oferecer o último conforto trancavam-se em suas igrejas ou fugiam, recusando-se a ouvir as confissões finais dos moribundos. Médicos, impotentes e aterrorizados, ora deixavam seus postos, transformando hospitais em necrotérios silenciosos. O contrato social que unia nobres e servos simplesmente desapareceu sob o peso dos cadáveres que se acumulavam em cada esquina. A paisagem urbana transformou-se em uma representação viva da dança macabra, onde a morte conduz todos ao mesmo destino. A morte tornou-se uma presença tão banal que a sensibilidade humana foi anestesiada pelo horror contínuo. Pilhas de corpos eram deixadas do lado de fora das casas, empilhadas como lenha, enquanto o cheiro da decomposição impregnava as roupas e a alma dos sobreviventes. As pessoas caminhavam como espectros, evitando olhar nos olhos uns dos outros, sem saber se o vizinho seria o próximo foco de infecção. Esse ambiente de terror psicológico absoluto abriu espaço para o fanatismo. Surgiram os flagelantes de procissões de fanáticos que percorriam as vilas, chicoteando as próprias costas com cordas e metal, acreditando que o sacrifício de seu sangue poderia aplacar a ira de um Deus que parecia ter abandonado o mundo. Incapazes de explicar a tragédia pela ciência,
Muitos buscaram culpados terrenos. O ódio se voltou contra as minorias, resultando em massacres de comunidades estrangeiras acusadas de envenenar os poços. O caos era pontuado por um som constante que se tornou a trilha sonora fúnebre do século XIV. O ranger das rodas de madeira das carroças de mortos. O grito gutural dos coletores, "Tragam seus mortos", ecoava pelas cidades desertas como um mantra de fim de mundo. Cada batida de sino de igreja, que antes marcava as horas de oração, agora anunciava apenas mais uma vala comum sendo preenchida. A percepção de que a civilização estava à beira da extinção tornou-se uma certeza sombria. Vilas inteiras desapareciam do mapa em semanas, deixando para trás apenas casas vazias, onde o vento soprava sobre as cinzas de uma glória que não voltaria mais a existir neste mundo devastado e totalmente silencioso. O impacto da peste negra não foi apenas uma tragédia local, mas um cataclismo global que redefiniu o mapa demográfico da Terra. Entre os anos de 1340 e 7351, estima-se que entre 75 a 200 milhões de pessoas tenham sucumbido à fúria invisível da bactéria Yersinia pestis. Em apenas 4 anos de um massacre biológico sem paralelos, quase metade da população europeia foi varrida da existência. A escala da morte era tão vasta que a mente humana da época, acostumada a pequenas tragédias, simplesmente colapsou diante da magnitude do vazio. Cidades inteiras transformaram-se em imensos túmulos a céu aberto, e campos que antes eram dourados pelo trigo foram rapidamente tomados pelo mato e pelo silêncio de uma geração que desapareceu sem deixar rastro. A sobrevivência era muitas vezes uma questão de mero acaso ou de um isolamento desesperado que, involuntariamente, ensinou à humanidade as primeiras lições fundamentais de saúde pública. Em Veneza, uma das maiores potências comerciais da época, surgiu uma medida que mudaria para sempre a história da medicina: a quarentena. Ao obrigar que navios e tripulações permanecessem ancorados por 40 dias, antes de qualquer desembarque, as autoridades venezianas começaram a frear a marcha triunfal da peste. Esse isolamento forçado, embora cruel para quem estava confinado, criou as primeiras barreiras eficazes contra o contágio invisível, permitindo que bolsões de vida resistissem em meio a um oceano de cadáveres em decomposição. À medida que os corpos eram finalmente cobertos por camadas de terra e cal, o mundo que emergiu das cinzas não era o mesmo que existia antes da praga. O sistema feudal, que sustentava a ordem medieval há séculos, ruiu sob o peso da escassez humana. Com a morte de tantos camponeses, a mão de obra tornou-se repentinamente um recurso valiosíssimo e raro. Os sobreviventes, percebendo que o seu trabalho agora valia muito mais do que a lealdade aos antigos senhores de terras, passaram a exigir melhores condições, salários e direitos fundamentais. A estrutura de servidão foi estilhaçada, pavimentando o caminho para o fim definitivo da Idade Média. A morte em massa presenteou os que ficaram com uma nova forma de poder social e uma dignidade que o feudalismo jamais teria permitido. Essa transformação não foi apenas econômica, mas também profundamente psicológica e espiritual. A Igreja, que por séculos fora a autoridade máxima, viu sua influência minguar diante da impotência perante a doença. Os fiéis testemunharam bispos e padres morrerem da mesma forma que os pecadores, e as orações falharam em deter a pústula negra. Essa descrença abriu espaço para um novo interesse científico pela realidade tangível. O homem começou a olhar para o seu próprio corpo com curiosidade, dando origem a estudos de anatomia e à busca por explicações que não dependessem apenas do dogma divino. A semente da ciência moderna
foi plantada nos necrotérios da peste, onde a observação direta começou a substituir a fé cega na cura milagrosa. A cicatriz na alma coletiva manifestou-se na arte por séculos. A iconografia da dança macabra, onde esqueletos conduzem reis e camponeses para a cova, tornou-se um lembrete constante da fragilidade da vida humana. A literatura e as pinturas tornaram-se sombrias, obcecadas pela mortalidade e pela inevitabilidade do fim. Mesmo quando a grande onda de morte cessou, a peste negra permaneceu como um fantasma vigilante. A bactéria nunca foi totalmente erradicada, escondendo-se em roedores em partes remotas do globo, lembrando que a natureza guarda segredos letais que podem despertar. A humanidade compreendeu que a vigilância constante é o preço necessário para a sobrevivência em um mundo compartilhado com predadores microscópicos. A resolução dessa era de trevas não veio de um milagre, mas da resiliência da humanidade. Sobre os ossos de seus antepassados e as ruínas de uma ordem falida, os sobreviventes reconstruíram a civilização. O trauma da peste agiu como um catalisador para o progresso, empurrando a Europa em direção ao renascimento e a uma nova era de descobertas. A humanidade provou que, mesmo diante de sua quase extinção, possui uma capacidade inabalável de se reinventar. A peste negra foi o fim de um mundo, mas também o parto doloroso da modernidade, uma lição eterna sobre como a chama da vida insiste em florescer, mesmo quando a sombra da morte parece ter vencido a batalha final pela alma do mundo.